Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Outro dia um assinante fez uma pergunta que foi a seguinte: eu avisei, eu falei, isso é claro, eu nunca escondo essas coisas. Eu tô fora do mercado de investimento de longo prazo, né, carteira, na bolsa desde março. Por que que eu saí em março? Saí em março porque eu estava vendo que a situação não estava macroeconomicamente muito boa. A situação não estava boa, o cenário não era bom, os juros subiram profundamente, tornaram atrativo demais o mercado de renda variável. E frente ao risco que eu vejo para os próximos momentos da economia, não só nacional, mas internacional, a taxa de juros para mim estava muito mais atrativa, muito mais simpática. Então valia a pena eu me concentrar na renda variável, desculpa, na renda fixa para longo prazo, por enquanto, e aproveitar as garantias. Eu fiz vários vídeos mostrando sobre garantias. Aproveitar as garantias que a renda variável me oferece para operar no curto prazo em ações e especialmente em opções. E é o que eu venho fazendo esse tempo todo. Mas a pergunta do nosso amigo assinante foi a seguinte: quando que você vai voltar para a renda variável? Né? Tem algum planejamento? O que, que você vai fazer? Sim, tem um planejamento, para falar a verdade, tem um planejamento. Tá? Não é um planejamento em tempo. Quanto tempo eu vou levar? Não sei, depende, vai depender do que o mercado vai fazer. Tá? Aqui você tem o Ibovespa no gráfico mensal. Raramente vocês vão me ver analisando o gráfico mensal, porque a gente não opera o gráfico mensal. Tá? A gente opera. Não é muito recomendável operar o gráfico mensal, ele é longo demais e durante o prazo de um mês muita coisa acontece interferindo ali. Então é um gráfico que, embora ele dê sinais, quando dá um sinal, ele dá um sinal para valer. Não é um gráfico muito operável, ele não é muito prático para operar. Então vocês raramente vão me ver analisando o gráfico mensal. Mas para esse tipo de coisa eu analiso o gráfico mensal. Então, se você for olhar esse gráfico aqui, você vai observar que tem algumas áreas marcadas em coloridinho. Você vai ver que tem, ó, aqui é a atual congestão, é essa aqui, ó, que nós estamos vendo do lado de cá, tá? Ela está marcadinha aqui, ó. Você vê como isso que a gente fica olhando, ó, não sei o quê, é absolutamente pouco relevante quando você olha o longo prazo. Mal dá para ver, literalmente mal dá para ver ali, ó. Se eu tirar o estudo, você vai ver que é esse candle, é o final desse e o início desse, né? Isso aqui, ó, tá ali. Tá? Olha como é ridícula a importância disto quando você afasta o gráfico para ver a floresta. Mas em suma, a gente está olhando aqui estes estudos. Isso. E você vai ver que tem algumas áreas marcadinhas em colorido. Essa foi o suporte anterior aqui, ó, esse, que já vinha marcado daqui, ó, a gente vem marcando daqui. Foi marcado como suporte porque isso aqui foi uma região, e aí ficou muito claro que era uma hora, né, que fez a reação. Beleza, então está marcado no gráfico. Mais importante que aquilo, está marcada essa região, que era muito. Olha o gráfico mensal, isso é o gráfico mensal, vamos lembrar que é o gráfico mensal. Como aqui houve uma dificuldade grande para passar, quando chegou aqui num movimento de retorno, também apresentou uma certa dificuldade para passar e foi em frente. Isso aqui é o crash 2020, tá? Então o crash não conta. Desde o crash de 2020, nunca mais voltou nessa faixa. Tá? E tem uma outra faixa bem mais para baixo, que é essa aqui, ó, que é o nível de preço que nós estávamos lá em 2008. Isso é 2008. Que voltou o preço, cara, o telefone tocando alucinadamente. Voltou aqui o preço, tal, várias tentativas não conseguiu ultrapassar. Anos, isso aqui são anos de, de tendência de baixa. Depois, quando voltou para tentar passar, enfrentou dificuldade por boa parte de um ano inteiro para passar por aqui. Foi, quando voltou e enfrentou dificuldade para passar para baixo. Portanto, essa zona de resistência se tornou um forte suporte. Durante o crash, foi exatamente aqui que parou. Então, isso, ó, observa que a força de um crash, ele normalmente é imparável. Ele não para. Como não parou nesse suporte aqui, veio direto, ele é difícil parar. É como um tsunami. Ele vai. Tal. Em algum momento, certamente, em algum momento ele vai perder força e vai parar. Esse ponto onde ele para é muito importante. E foi aqui que ele parou. Então,
Observando esses dados de muito, muito longo prazo, você vai ver que há regiões muito definidas. Ora, eu estou fora do mercado, eu tenho um planejamento para voltar. Se houver, e agora vamos fazer a análise do mensal. Então foi aqui o crash de 2020, fez um pivô de alta, voltou, foi de novo pivô de alta, atingiu uma região de nova máxima histórica, perdeu o topo anterior, perdeu o fundo anterior, caiu, fez um novo fundo, voltou para fazer um novo topo. Esse topo é mais baixo que aquele. Esse fundo é mais baixo do que esse. A perda aqui no meio origina uma tendência de baixa no gráfico mensal. E isso aconteceu aqui. Observe que fechou abaixo da região do pivô, acionou o pivô. Isso não é uma violação, isso é um rompimento. Houve um movimento para baixo que não se sustentou e tentou voltar para cima. Tá? Aqui, o ideal, o perfeito, é que esse candle tivesse sido negativo, dando follow through a este candle. Não houve. Isso deixou margem para dúvida. E aí é onde a animação do pessoal, com esses 2 meses de movimento, é assim: vamos para o céu e o limite, o Brasil descolou do universo, nós somos os melhores, e blá blá blá, aqueles ufanismos que a gente vê, né? Do pessoal aí e tal. Mas só que isso não é muito diferente disso, certo? Aqui nós já tínhamos a perda de um topo e de um fundo. E houve alguns meses de subida. Aqui nós temos potencial para ter também alguns meses de subida. Podemos até não concretizar esse pivô de baixa dado pelo mensal para vir buscar níveis mais baixos. Mas eu não teria essa convicção assim muito, muito, muito a peito não. Tá? A situação, não só a situação econômica não mudou, tá? Que não mudou nos últimos 2 meses, não mudou nada. A situação econômica continua ruim, exceto pela liberação de um pacote de ajuda muito limitado, muito tal, que e só é feito dentro do Brasil, né? Foi feito aí dentro do Brasil e, e é muito limitado, né, cara? Então, mas dá aquela, ó, vamos, agora vamos, o pessoal se anima muito e tal. Mas tirando isso, tirando esse pacote de ajuda, que é extremamente limitado, volto a repetir, não teve nenhuma outra mudança. De fundo, não mudou nada. A economia continua igual, mesma coisa. Tá? E no mundo inteiro está só piorando. Na verdade, fora do Brasil, as coisas estão piorando, estão se tornando mais complexas. E não tem essa história de que nós vamos nos descolar do mundo. Isso é uma conversa fiada danada, gente, pelo amor de Deus. O Brasil é um país exportador de commodities. O Brasil é um país periférico no mundo. Eu sei que é desagradável ouvir isso, a gente sempre gosta de pensar que nosso país é fulcral, central, que todo mundo gosta. Não, não é. Ele é periférico, ele é bastante pouco considerado fora do país. A gente que fica com a ideia de que nós somos um país enorme, com uma população enorme, então é lógico que todo mundo vai, né, se importar. E não, não é verdade. Tá? Se você for observar a composição dos índices internacionais de ações, que inclui por país, nós estamos encolhendo a olhos vistos e não é recente. Vem acontecendo cada vez de forma mais intensa. O país está se desindustrializando há bastante tempo. Tá? Um trabalho que levou décadas e décadas e décadas para ser construído, com um esforço nacional muito grande, está sendo destruído rapidamente. E nós estamos voltando a ser um país exportador de commodities, basicamente um país exportador de commodities, como nós éramos na década de 1930. Ou seja, a coisa tem degringolado. Ah, mas nós somos um grande exportador de commodities. É verdade. Mas nós estamos voltando a ter um perfil nesse aspecto muito semelhante ao que nós tínhamos na década de 30 do século XX. Muito ruim, muito ruim. Em suma, não mudou, a coisa não mudou. Então, qual o planejamento? Eu não vou entrar em detalhes do planejamento pessoal, né? Cada um vai ter que fazer o seu. Mas a minha ideia é, eu estou fora da bolsa, do mercado de renda variável, para longo prazo. Estou no curto prazo, continuo fazendo meus trades, continuo fazendo minhas operações. Mas uma vez que, se acontecer, do mercado chegar nesta faixa aqui, azulzinha, aí eu começo a mudar de perfil. Bom, agora os preços começam a ficar atrativos para mim. Tá? Então eu vou começar a avaliar as empresas nessa faixa. As empresas que eu começar a achar, eu já tenho algumas empresas em vista, né? Lógico, não é de uma hora para outra que você faz isso.
Eu já tenho algumas empresas em vista, que eu não vou falar quais são, porque isso configuraria call, então eu não vou dar call, não adianta, não funciona assim, tá? Não é a minha praia, não é o meu peixe, não é o nosso foco aqui no canal. Então eu tenho já algumas ações que eu tenho sempre meio de olho e tal. Mas quando chegar nessa faixa aqui, eu vou começar a olhar com olhos de gavião, né? Aquele que você fica ali meio paralisado em cima do bicho, olhando. Na hora que elas começarem a se tornar efetivamente atrativas do ponto de vista fundamentalista, muito atrativas, aí então eu devo começar a fazer compras faseadas. E essas compras faseadas, elas vão sendo feitas e faz hedge. Eu compro e faço hedge, eu compro e faço hedge. Então tem todo um trabalho, tem todo um negócio para ser feito por trás. Não é simplesmente vou lá e compro e tal. Não. Eu compro, faço hedge, vou comprando. Esse tem uma carteira de Markowitz, tem todo um trabalho para ser feito em cima dessa diversificação. E daqui até aqui eu vou comprando de uma forma meio modesta. Então a ideia é cair daqui até aqui. O que é uma grande queda, tá? Nós estamos falando aqui de 20 mil pontos mais ou menos de distância. É bastante ponto, 21 mil pontos mais ou menos. É bastante coisa. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Pode ser que só fique por aqui e volte. Ou então suba direto. Não sei, né? A gente não tem como saber. Mas nessa faixa aqui eu estou comprando e fazendo hedge. Se ultrapassar essa faixa, e aí eu tenho todo um planejamento de capital para fazer isso. Mas aí é coisa para longo prazo, tá? Eu estou falando isso aqui é para 10 anos, 15. Por quê? Porque depois de uma fase como essa, pode vir um período como esse, ó, de queda da bolsa e o seu patrimônio você vai vê-lo derreter, tá? Derretendo, porque você fez compras aqui, está comprando aqui, né? É esse ponto. Aí ele vai e cai. Não foi pouca, não foi pouca essa queda aqui. Chegou uma queda de 70%. De cima para baixo não dá o mesmo número. Vamos botar aqui mais ou menos igual. Chegou uma queda de 40%. Tá? Chegou uma queda de 40%. É bastante para você sentir o seu patrimônio perder, né? Só que são ativos muito selecionados. Então, entre esses dois pontos, eu vou fazer algumas compras. Quando cair abaixo disso aqui, eu tenho também para fazer compras faseadas e vou segurando. Eu tenho hedge, a ideia é fazer com hedge. Então, eu estou parando a queda. Há um custo, hedge tem custo, não é de graça. Então, eu estou pagando alguma coisa para segurar a queda. Pô, Campos, mas por que então você simplesmente não espera parar, fazer um candle de reversão? Porque muitas vezes vai fazer isso aqui, ó. Aí você entra aqui e o troço depois cai. Não tem, é uma tendência de baixa. Então a tendência, o que muitas vezes vai acontecer aqui, é uma tendência de baixa. E se tiver uma tendência de baixa, você tentar achar o fundo, você vai perder. Sempre. Não tente achar fundo em tendência de baixa. Você vai errar. Tá? Então, mas você podia operar também todo vendido. Sim, eu poderia operar todo vendido, mas eu estou fazendo uma carteira de longo prazo. São coisas totalmente diferentes. No swing trade é uma coisa. Eu tenho certeza absoluta que eu vou operar vendido direto aqui, como eu operei nessa fase. Mas outra coisa é a montagem da carteira de longo prazo. São duas coisas totalmente diferentes. É como se fossem duas pessoas totalmente diferentes operando. E aí, nessa fase aqui, eu também vou continuar fazendo compras, mas até onde o dinheiro der, né? Chega uma hora que o dinheiro acaba. Mas tem um planejamento. Esse planejamento vai dessa faixa até mais ou menos 60 mil pontos. Chega em 60 mil pontos, o dinheiro vai acabar. É mais ou menos o previsto. Então, quando chegar em 60 mil pontos, o dinheiro vai acabar. Por que 60 mil? Porque é essa pontinha aqui, ó. Daqui, daqui, daqui. Tá vendo? Então não é um chute. Então quando chegar em 60 mil pontos, o dinheiro vai acabar, porque ele tem um planejamento todo para ser feito aqui. Então quando chegar aqui, eu vou ter que parar. Parar por quê? Porque eu não tenho mais dinheiro. Acabou. Eu estou 100% do dinheiro destinado à renda variável vai estar investido em renda variável. Ponto. E aí, se fizer isso aqui, tá feito. Não tem nada para fazer. Eu vou operar para baixo. A minha carteira redeada. E vamos aguardar. Pode levar um ano, dois, três, cinco. Se entrar uma tendência de baixa, não tem problema, eu estou nela. Não fez a tendência de baixa, ficou aqui um tempinho e tal, e depois começou a reagir. Show de bola. Beleza. Onde eu vou sair? Em lugar nenhum. Essa é a carteira que eu vou levar por muitos e muitos anos. Captaram? Então, esse é o sentido. Então, respondendo ao nosso amigo assinante, esse é o meu planejamento para retornar. E se nada disso acontecer, Campos, e o mercado resolver bombar para cima? E aí, você vai ficar para sempre fora? Não. Aí, se ele ultrapassar este topo aqui, ó, eu reconsidero voltar para o mercado. Mas ele vai ter que ultrapassar esse topo.
Antes disso, não. Ah, mas para renda, para carteira de longo prazo? Não. Para carteira de longo prazo, eu só volto a montar, carteira de longo prazo, só volto a montar a hora que eu perceber que o cenário macroeconômico mudou. E o que não me parece que vai acontecer num cenário muito curto. Tá? Mas aqui, caso isso aqui ultrapasse, eu começo a fazer operações um pouco mais longas, né? Já de semanas, tal, aí eu já vou começar a fazer. Antes disso, não faço. Antes disso, eu não faço. Antes disso, eu fico só no curto prazo, dias. Vou ali, entro, faço um swing trade, saio, tal, opero em opções, sim, totalmente controlado, totalmente seguro. É totalmente diferente do mercado de ações, diferente. Tá? Agora, montar carteira de longo prazo, aqui para baixo, ou se realmente indicar que vai romper aqui em cima, formar o pivô de alta e vamos voltar para uma tendência de alta, aí sim, aí eu entro. Ah, mas você vai comprar mais caro do que você está comprando hoje. Não tem importância não. Não tem importância, não é para carteira de longo prazo, é diferente. A mentalidade, eu volto a dizer, é totalmente diferente. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.